Jucadá, a gente apresentou antes dessa matéria uma tentativa de explicação sobre como é que funciona a partir de agora com essa denúncia contra o presidente tendo sido arquivada. O termo correto é esse mesmo? É arquivado ou é só suspensa? Não foi recebida a denúncia. Uhum. Então, o processo, nesse caso, vai ficar suspenso, suspende-se, inclusive, o prazo prescricional, até que se encerre o mandato do presidente Temer, né? Em seguida, o Supremo Tribunal Federal irá determinar a competência para dar prosseguimento a esse rito. A tendência é que se designe um juiz de primeira instância do local onde ocorreu a infração. No caso, acredito que seja Brasília. Então, um juiz federal de primeira instância em Brasília irá decidir isoladamente sobre o recebimento ou não dessa denúncia. Certo. É interessante porque você falou que ela nem chegou a ser recebida, porque a denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República para o Supremo, mas aí não cabia ao Supremo decidir diretamente, né? Exatamente. A Constituição determina que o presidente em exercício merece essa proteção, né? Então, essa condição é a aprovação por 2/3 da Câmara dos Deputados. Sim. Agora, hipoteticamente, quando o presidente Temer encerrar o mandato dele, então, na prática, ele estaria já descoberto da proteção legal que o cargo lhe traz, inclusive da prerrogativa de foro. Ele perde essa prerrogativa de foro e o Supremo irá dar prosseguimento encaminhando isso para um juiz de primeira instância. E aí, essa retomada do caso, do processo, é automática? O Supremo acabou o mandato do Temer, o Supremo, por vontade própria, por iniciativa própria, pega esse assunto e passa adiante? Sim. Não precisa mais do Ministério Público agir? O Ministério Público sempre poderá se manifestar numa situação dessa, especialmente para se manifestar com relação ao foro, à competência territorial adequada, mas esse procedimento será automático em se decidir, em primeiro lugar, qual a competência, em segundo, encaminhando ao juiz de primeira instância que for determinado como competente para a decisão. Certo. E aí, nesse caso, com a denúncia tendo sido encaminhada do Supremo para um juiz federal, o juiz federal vai decidir se aceita a denúncia ou se não aceita a denúncia. Não é ainda para dizer que o inquérito foi instaurado. Não, o inquérito o procedimento é primeiro se instaura o inquérito, em seguida, feita essa investigação por parte da polícia, né, o inquérito tramita principalmente na delegacia, em seguida isso daí é encaminhado para o Ministério Público que oferece uma denúncia. O recebimento da denúncia significa o início de uma ação penal. Ah, sim. É o início de uma ação penal. Então, se o juiz de primeira instância receber essa denúncia, ele estará dando início a uma ação penal. O que tornaria o suspeito um réu. Estaria oficialmente réu. Nesse momento, ele é suspeito. Certo, certo, compreendido. E aí, num caso como esse, segue-se o trâmite normal, como a gente tem, inclusive, já se acostumou a ver, por exemplo, com a Lava Jato, todo o processo vai seguir com aquele prazo mais... Exatamente. Iniciando-se uma ação penal, terão os prazos iniciais de defesa, onde o réu poderá apresentar testemunha, indicar provas para serem produzidas. Haverá uma fase de instrução, com eventualmente perícias, e também a oitiva de testemunhas, e, por fim, o réu é interrogado. Ao final disso, abre-se prazo para acusação e defesa apresentarem suas alegações finais, e somente então é que será dada uma sentença. Onde eu vejo que muitas pessoas às vezes confundem é o juízo de valor que se faz na sentença com o juízo de valor que se faz no recebimento da denúncia. O que se exige provas concretas, né, para uma condenação, é no momento da sentença. Sim. No momento de recebimento de uma denúncia, o que o juiz analisa é se existe provas, uma materialidade, ou seja, de que ocorreu efetivamente um crime, e indícios de autoria. É um juízo que se diz prelibatório, é um juízo provisório, apenas para decidir se há indícios mínimos para se iniciar uma ação penal. Não se exige, nesse momento, prova contundente de autoria, porque essas provas serão produzidas justamente no processo.